nosso Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, a Ti seja todo louvor, toda honra, toda glória. Consagra-nos, Senhor, a adorar a Ti, a receber as Tuas bênçãos e ouvir a Tua palavra. Possamos alcançar o sobrenatural, onde as bênçãos são acessíveis e toda a cura, tudo aquilo que precisamos, o esclarecimento, o tirar de dúvidas, seja o Senhor a falar conosco, a nos consolar, a trazer a libertação. Ó Pai, queremos estar tão rendidos a Ti, ao ponto que o Senhor possa dizer-nos o que o Senhor quer de nós, ao ponto que o Senhor possa usar-nos para ajudar a outros, ao ponto que o Senhor possa ter um lar neste coração e ali fazer morada e nos encher tanto com Teu Espírito Santo para estarmos mais do que aptos para o arrebatamento. Somente a Tua graça, Pai, para chegarmos aí. Assim nos rendemos e nos entregamos a Ti. Que o Senhor possa ajudar a cada irmão. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus vos abençoe. Eu quero começar lembrando de alguns irmãos que me pediram oração, antes que eu me esqueça. O irmão Beto, ele vai ter uma cirurgia amanhã. A irmã Rosane pede oração, é a mãe do irmão Luciano. O irmão Santino também agradece e pede orações. Eu falei com ele hoje, ele disse que está cada vez melhor, foi transferido de hospital, já está num quarto, pode receber visita a qualquer hora. Ele teria direito a um acompanhante para passar a noite, mas ele disse que não é preciso. Não quer incomodar ninguém da família, mas está tudo bem. Amém? Está pregando também, já testificou da palavra. Há pessoas naquele ambiente que creram. Então, tudo tem um motivo, né, dele estar nessa situação. Mas o bom, irmãos, é mesmo que você tenha que entrar numa fornalha, o Deus Altíssimo entrar com você. Esta é a parte boa. Não importa a dificuldade, as lutas, quão terrível seja a arena, é Deus estar com você. Aí que muda as coisas. Amém? Então, Deus os abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 24. Vamos ler do 13 em diante até o 14. O assunto hoje é os selos. Nós vamos tratar do primeiro selo até o quarto selo e relacioná-los com as eras. E depois nós continuamos, numa próxima oportunidade, a decorrer sobre os selos. Vamos ler apenas para que a gente tenha um texto e contexto. Aqui, no sexto selo, o irmão Brana relaciona Mateus 24 com os selos. Ele vai mostrando, onde nós vamos ler, vai até o quarto selo. No 13 em diante diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então foram 3 perguntas que os apóstolos fizeram. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí já está o primeiro selo. E ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então,
vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Senhor Deus Altíssimo, pedimos a tua bênção sobre a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós estamos estudando de forma cronológica a Bíblia. Começamos desde Israel, a história, a maneira que Deus tratou com Israel, as 70 semanas de Daniel. Então entramos no período da plenitude dos gentios, período da graça, depois de Jesus Cristo, onde vimos as 7 eras da igreja. E agora vamos entrar nos selos. Então, Apocalipse do 1 ao 3, trata-se, primeiro, a revelação de quem é Jesus Cristo, 2 e 3, as 7 eras. Então, Apocalipse 4, 5, é onde o irmão Brana traz a mensagem, a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. E até as eras foi o que aconteceu na terra. Nós mostramos ali o passo a passo, primeira era, segunda era, vamos recapitular ainda. Mas o capítulo 4 e 5 de Apocalipse é onde mostra o que acontece no céu. E ali, então, João descreve a porta do céu e vai descrevendo o cenário, capítulo 4, e ali ele mostra que havia um trono, a glória de Deus naquele trono, resplandecente, a toda aquela luz, e ele vai descrevendo os 24 anciões, descreve que havia um selo, um livro fechado em suas mãos, havia 4 animais, cada um com suas características, o leão, o boi, o homem e a águia voando, e aqueles animais eles saíam de frente e de dentro daquele trono, daquela luz, e aqueles animais também faziam parte do Espírito de Deus, e muitos outros símbolos. E enquanto João ia descrevendo aquilo, já no 5, ele diz que ninguém era digno de abrir aquele livro e de revelar os selos. E era muito mais do que apenas um livro, era o livro da redenção. Então João chorava, porque ninguém era digno, nem no céu, nem dos santos, nenhum dos anjos era digno de abrir aquele livro, nem na terra ou debaixo da terra. Ninguém era digno. Então o irmão Brana traz a mensagem nas brechas, lembrando da mensagem parente redentora, que o Senhor Jesus, o verbo que se fez carne, se fez parente nosso para nos redimir. Outro dia eu explico melhor sobre isso, essas 3 leis. Foi falado ontem ali no Túnel Verde sobre isso. Enfim, quando ele se faz parente e ele é digno, então vem uma voz, enquanto João chorava, dizendo, calma, João, está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. E ele é digno de abrir e desatar os selos. Então, quando João se levantou para olhar quem era, ele olha para aquela coluna de fogo, e dali saiu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da onde Jesus saiu? Do trono. Ele disse que estaria sentado à destra do Pai. A destra é ao poder do Pai, ao poder de Deus. Então ele se levanta do trono para apresentar os selos. Agora, o que é os selos? Naquele tempo, era um pergaminho, os livros eram assim. Então havia vários pergaminhos, e cada pergaminho seria um livro. Então eles enrolavam aqueles pergaminhos. E um selo é quando uma obra está concluída. Você não sela algo quando não está no final. Imagine, você tem uma garrafa de vinho e você coloca a rolha na metade da garrafa e põe o selo do fabricante ali.
a tampa que vai selada, que é esquentada, não é? Você não faz isso, é quando a garrafa está cheia que vai o selo. Numa carta, depois que a pessoa terminasse de escrever a carta, a obra estivesse concluída, ela enrolava, colocava um pingo de vela, um tanto de vela, de cera, e aqueles senhores tinham um anel com o seu brasão, e então selava. E a carta ia para o destinatário, e se chegasse lá, alguém lesse, aquele selo estaria rompido. E o material ali estaria corrompido, então, né? Mas se o destinatário chegasse e tivesse aquele selo certinho, ele sabia que ninguém leu a carta, desde que ela saiu até que ela chegou. Então, o selo, ele significa uma obra concluída. Está pronto, está selado, pronto para entrega, e muitas outras coisas. Daria uma outra pregação falando só sobre isso. Tão rica que é a palavra. Por isso, nós não temos como explicar tintim por tintim, mas eu quero apenas passar um estudo, uma apresentação, para aqueles que estão chegando agora, possam entender melhor sobre esses assuntos, e daqui para frente podemos também entrar com mais profundidade nesses assuntos. Amém? Então, o cordeiro era digno. O cordeiro, quando ele olhou, era um cordeiro que havia sido morto, mas que estava vivo. Não era um cordeirinho como uma ovelhinha, mas era o Senhor Jesus Cristo que havia saído da cruz. E com suas feridas, com seu sangue, ali ele estava intercedendo por nós. Agora eu quero que vocês lembrem de uma coisa: o tempo não é o mesmo tempo nosso. Ali estamos falando da eternidade. E na eternidade está fora do nosso tempo cronológico. Então a gente tem que ter muito cuidado ao se aproximar dessas coisas, em não pôr interpretações. Porque as interpretações vão levar você para outro lugar. Às vezes as pessoas leem, não têm aquele discernimento, ou até entendimento de texto, e acabam saindo, lendo os selos e saindo pregando coisas erradas. Por exemplo, na brecha, o irmão Branham diz várias vezes que então a intercessão terminou, porque ele saiu do trono e estava revelando. Mas se você continuar lendo mais um parágrafo à frente, o irmão Branham diz assim: e ele ficará fazendo intercessão até que o último eleito entre. Então, quando termina a intercessão? Quando o último eleito receber o batismo com o Espírito Santo, então se dará o arrebatamento. Amém? É outro tempo, não é o mesmo tempo nosso. Amém? Vocês entendem isso? Mas está acontecendo, e aconteceu já. E talvez vai acontecer no futuro. É um mistério de Deus, é a eternidade, é separado desse tempo. Nós não podemos ter uma cabeça de caixinha, né? E ficar ali preso naquela ideia e querer fazer de Deus como um homem, ou as coisas de Deus como as nossas coisas, são muito maiores do que isso. Amém? Sendo assim, ele pregou então a brecha. Ali estava Jesus intercedendo por nós, o nosso parente redentor. E então ele começa a abrir esses selos. Era um livro que estava escrito por dentro e por fora. E os relatos que temos na Bíblia são os relatos que estavam por fora. Ali o cavalo branco, o cavalo preto, e assim sucessivamente. Mas do outro lado, ficou selado. Quando o João foi para escrever, foi dito para ele não escrever. Por quê? Aí você vai em Apocalipse 10. Apocalipse 10, 7, nos diz o porquê. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, quando pregar o seu evangelho, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém? Então aqui nós temos uma base para começar a falar sobre os selos. Então ali começa o capítulo 6 de Apocalipse, que é onde nós vamos tratar hoje. Aqui foi o que a gente vem estudando, os 70 semanas de Daniel. Começamos um pouco antes disso, desde Abraão. Então o tempo de cativeiro. Aqui é o tempo dos gentios, o tempo que leva o império gentil, a política, o sistema gentílico, que é o nosso povo. Mas os judeus, a maneira que Deus tratou com os judeus, vem até Jesus Cristo. E da crucificação de Jesus vem o período da plenitude dos gentios, o tempo da graça, onde Deus vai tratando com os gentios, até o arrebatamento. Depois vem a grande tribulação e milênio. Então, passamos pelas 7 eras,
Pode passar mais uma. Onde vimos esse cenário, as estrelas na mão de Deus, que eram os Espíritos de Deus enviados a toda a terra, simbolizando assim um mensageiro terrenal, Paulo, Irineu, Martim, Lutero, Columba, Wesley e o irmão Branham no final. As eras, os períodos de cristãos em cada era, cristãos verdadeiros em cada era, como se fosse uma porcentagem. Pode passar mais uma. Então, tivemos Paulo na era de Éfeso, começando o ano 53. Antes disso, após a morte de Jesus Cristo, por exemplo, Deus tratou com os judeus. A igreja estava ali, junto com Pedro e com os irmãos. E então a era de Éfeso ela começa até um pouco antes, mas ela é contada a partir dos gentios em 53. Pode passar mais uma. Irineu, no ano 170, na era de Esmirna. No culto passado, nós explicamos esses períodos, o significado de cada era, de cada dessas estrelas, que era seu mensageiro. Pode ir passando. Columba, no ano 606, na era de Tiatira, até 1520. Vai passando. Continuando com Columba, Lutero, 1520. Então, Sardes, Wesley, 1750, até Laodiceia, 1906 em diante. A era de Laodiceia, ela também tem duas partes, que seria a primeira parte, Deus tratando com os pentecostais, e depois Deus tratando com a palavra através da noiva, que é até o tempo que nós estamos hoje. Pode passar. Aquilo que eu expliquei antes, o cenário, mensagem à brecha e o parente redentor. Pode passar. Então vem os 4 animais. O primeiro era semelhante a um leão. Pode passar. O touro, a imagem de um homem e a águia. O leão foi as unções, esses espíritos de Deus, essas formas, foi o tipo de unção que Deus deu naquele período de tempo daquela era. Isso nós vamos ver se encaixar com as eras que foi ensinado antes. Então, o leão era aquela pregação de Paulo, de Pedro, combatendo o início daquelas doutrinas. O de boi foi a unção de sacrifício. O homem foi a inteligência, o discernimento, quando veio Lutero, Wesley, Calvino e tantos outros. A era da imprensa, onde eles escreviam e propagavam a palavra de Deus, e aquilo foi o tempo das portas abertas. E, por último, a águia voando, é a unção que nós temos hoje, onde você pode ter essa unção da águia, de olhar para trás e ver as coisas que Deus fez, a maneira que Deus tratou, ter a revelação da nossa hora, e enxergar os mínimos detalhes, como a águia enxerga as distâncias. Pode passar mais uma vez. E nos selos foi apresentado 4 cavaleiros. Esses 4 cavaleiros, o cavaleiro é o mesmo personagem. O irmão Branham ele explica como um ator que muda de face ou de máscara para interpretar outro personagem. E foi as maneiras que o diabo começou a operar durante as eras. Então, o primeiro era semelhante a Jesus Cristo. O próprio irmão Branham, lendo e estudando sobre o assunto, ele chegou a pregar que era Jesus, um cavalo branco à ponta, santidade, com um arco em sua mão e com uma coroa. Não havia uma flecha, mas ele saiu vitorioso e para vencer. Mas não diz que vence. Então isso foi a primeira unção de Satanás a combater a igreja. Então vamos explicando cada uma delas aos poucos. Depois o cavalo vermelho com uma longa espada, depois o cavalo preto com uma balança, então o cavalo amarelo, e o seu nome era morte, e o inferno seguia. Então o cavaleiro é o mesmo, vai mudando de tempo, o diabo vai tomando uma outra forma de lutar contra a igreja. Mas ao mesmo tempo Deus manda uma unção para combater este diabo, para que aqueles que são os eleitos, predestinados, estivessem guardados sobre a unção de Deus. Pode passar mais uma vez? Então tivemos a primeira era de Éfeso, onde saiu o primeiro selo, o cavalo branco, com a unção do leão. Eu vou ler para vocês Apocalipse 1, 6, 1 ao 2.
E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão, vem ver. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Nessa primeira era, o diabo ele se introduziu no meio da igreja como um espírito. E esse espírito ele criou dentro da igreja cristã um dito. E esse dito se transformou em doutrina. E com o tempo essa doutrina se transformou em igreja. No final da era, então, já estavam coroando um papa, pondo uma coroa sobre ele. Veja, começou com um dito, uma ideia, uma interpretação. Logo vem a doutrina. E junto com a doutrina, então, vem as divisões. E vem a separação e se monta mais uma igreja. É assim que acontece, é assim que o diabo opera. Agora, esta unção do cavalo branco, ela não termina. Pode deixar a próxima. Ela não termina, ela continua. E continua até os dias de hoje. E a maneira de tu lutar contra o espírito de doutrina, o irmão Brana nos ensina, é não dar comida. Vai chegar uma interpretação, uma ideia nova, aquela conversinha que diz assim, teu pastor não prega tudo, você já viu isso nos selos? Vai chegar. E aí o que você faz? Você não dá comida. Você diz assim, ó, não dá conversa. Você diz, vai conversar com meu pastor não ensinou desta maneira. E você deve ver com seus próprios olhos. Sabe como? Ali atrás tem o livro das 7 eras. Pegue e leia. E isso vai tirar toda a dúvida que você tenha. Coma da fonte. Não da mão de algum vídeo, de algum pastor, de alguma coisa. Coma da fonte, da mensagem direto. E ali você vai ter a maneira que o irmão Brano explica, que é a maneira que eu estou lhe explicando. Amém? Então, olhe na fonte, olhe nas mensagens. Agora, o espírito desse cavalo branco, ele faz a cabeça. E às vezes as pessoas vão ler a mensagem com aquela ideia fixa, querendo enxergar aquele ponto de vista. E o diabo vai lhe guiar, vai mostrar direitinho somente aquele ponto de vista. Mas aquilo foi algo que o irmão Brana não pregou. Nós lemos ali, esta revelação vem na voz do 7º anjo. Quem é o 7º anjo? Então é na revelação do 7º anjo, não na revelação de algum pastor, ou de alguém, ou de alguma santa igreja, ou de alguma coisa assim. Mas o tempo passa, e esses selos, eles se sobrepõem sobre as eras, e sobre a próxima unção também. Então o diabo ele começou desta maneira, como uma doutrina, e essa doutrina foi aumentando e misturando tanto política, o dinheiro e a religião. E então o tempo vai passando e o diabo toma uma outra abordagem para atacar a igreja. E então vem o 2º selo. Vale lembrar também que nessa unção do cavalo branco vem a doutrina do nicolaíta. As doutrinas nicolaítas quer dizer conquistar a tolos. E você pode ver hoje as igrejas ou pessoas religiosas são taxadas de tolos, ou de pessoas que não têm inteligência, porque há um pastor, há uma igreja que extorque eles em questões de dinheiro, em questões de entendimento, e fazem as pessoas serem escravas de uma religião sem saber. É o mesmo espírito do diabo operando. Então, o espírito nicolaítas engana tolo. A noiva não é tola, não é virginécia, ela é prudente. Então, não cai na lábia ou na conversa dos nicolaítas, ou desse espírito. Vamos ao próximo selo. Está em Apocalipse 6, 13 e 4. E havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Esta unção do cavalo vermelho, ela abrange a era de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira.
Esmirna significava mirra e amarga. Pérgamo, itinerante e casados com políticas e com o Estado e com o paganismo. E Tiatira significava sacrifício contínuo. Deus manda para combater o espírito desta era, esse cavalo vermelho, que tinha uma espada, a unção do boi. E a unção do boi, boi significa animal de sacrifício. Então caía uma unção sobre a igreja, os crentes genuínos, que dava coragem para eles enfrentar perseguições, arenas, fogueiras, todo tipo de martírio, porque eles estavam sobre esta unção do boi. Amém? Eu tenho comigo aqui o livro dos Mártires, para ilustrar um pouco para você sobre isto. Irmão Felipe, segura aqui para mim o microfone. Não enxergo. Apenas escute e preste atenção. Policarpo, o respeitado bispo de Esmirna, ocultou-se ao ouvir que o procuravam. Foi, porém, descoberto por um menino. Depois de servir uma refeição aos guardas que o prenderam, pediu-lhes uma hora de oração e foi atendido. Orou com tal fervor que os soldados, os quais o haviam detido, arrependeram-se de tê-lo feito. Todavia levaram ao procônsul. Ele foi condenado e queimado na praça do mercado. O procônsul presenciou, jura e pressionou ele, Jura e te darei a liberdade. Blasfema contra Cristo. E Policarpo respondeu-lhe: durante 86 anos eu tenho servido e nunca me fez mal algum. Como blasfemaria eu contra o meu rei, que me tem salvado? E Policarpo assegurou-lhe que se manteria imóvel na estaca. Então, ao contrário do que se costumava fazer, foi apenas atado e não cravado. Ao acenderem a fogueira, as chamas rodearam-lhe o corpo como um arco, sem tocá-lo. Ordenaram, então, ao carrasco que transpassasse com uma espada. Com isto, manou tão grande quantidade de sangue que o fogo apagou-se. Não obstante, por instigação dos inimigos do Evangelho, principalmente dos judeus, ordenou-se que o seu corpo fosse consumido na fogueira. E a petição de seus amigos, que lhe queriam dar um sepultamento cristão, foi desprezada. Contudo, recolheram-se os ossos e o que foi possível de seus restos mortais e os enterraram decentemente. Mais à frente, este livro conta os mártires desta época, destas eras. Todo esse livro. Foram 69 milhões de cristãos perseguidos e sacrificados de todo tipo de maneira que você pode imaginar. Um jovem chamado Vetil Agato, Blandina, uma dama cristã de débil constituição, Sacto, diácono de Viena, e este aplicaram pratos de bronze em brasa sobre as partes mais sensíveis do corpo. Bíblias, uma frágil mulher que fora apóstata anteriormente, Átalo, de Pérgamo, e Potino, o conceituado bispo de Lyon, que tinha 90 anos, no dia em que Blandina e outros 3 campeões de fé foram levados ao anfiteatro, penduraram-na em um lenho, a fim de expô-la como alimento às feras. Entretanto, com suas fervorosas orações, ela alentava os companheiros. Nenhuma das feras a tocou, e ela foi levada de volta às masmorras. Ao ser retirada de lá, pela terceira e última vez, saiu acompanhada por Pontico, um adolescente de 15 anos. A consciência
da fé deles enfureceu de tal maneira a multidão que não foram respeitados nem o sexo dela, nem a juventude dele. Ambos foram objeto de todo tipo de castigos e torturas. Fortalecido por Blandina, o menino perseverou até a morte. Ela, depois de suportar os sofrimentos mencionados, foi finalmente morta à espada. Cecília, jovem dama de uma boa família em Roma, casada com um cavaleiro chamado Valeriano, ganhou o marido e o irmão para Jesus, que foram por isso decapitados. O oficial que os levou à execução foi convertido por eles e sofreu a mesma sorte. A dama foi lançada, despida em um banho fervente, e após permanecer ali um tempo considerável, foi decapitada. Isto aconteceu em 222 depois de Cristo. Calepódio, um ministro cristão que foi lançado ao rio Tíber, Martina, uma nobre e formosa donzela, e Hipólito, um prelado cristão que foi atado em um cavalo selvagem e arrastado até a morte. Durante esta perseguição suscitada por Máximo, muitos cristãos foram executados sem julgamento e enterrados indiscriminadamente em montões. Às vezes 50 ou 60 eram jogados juntos em uma vala comum, sem a menor decência. E assim vai continuando e continuando e continuando. Julião, nativo de Sicília, como nos informa Crisóstomo, foi preso por ser cristão, posto em uma balsa de couro junto com várias cobras e escorpiões, e foi lançado ao mar. Pedro, um jovem muito simpático, tanto pelo seu físico como por suas qualidades intelectuais, foi decapitado por se recusar a sacrificar a Vênus. No julgamento declarou: estou atônito ao ver que sacrificais a uma mulher tão infame, cujas abominações são registradas por vossos próprios historiadores, e cuja vida consistiu em ações que vossas próprias leis castigariam. Não oferecerei sacrifício a ela, mas ao verdadeiro Deus apresentarei a oferta aceitável de louvores e orações. Ao ouvir isso, Ótimo, procônsul da Ásia, ordenou que preso fosse estirado na roda de tormento, onde se lhe romperam todos os ossos. Depois foi-lhe decapitado. E vai seguindo este livro. São histórias de pessoas que passaram por estes mártires. Vamos mais à frente. Um julgamento na Idade Média, na Idade das Trevas, depois do tempo de Lutero, por exemplo. Vocês percebem a longa espada e a unção do boi? Os que foram aprisionados sofreram as torturas mais cruéis que os imagináveis, infernais, poderiam inventar. E por sua constância, deram provas de que um verdadeiro cristão é capaz de vencer todas as dificuldades e, apesar de todos os perigos, alcançar a coroa do mártírio. Henrique Vois e Joan H., presos como protestantes, foram levantados ao interrogatório. Vois, ao responder por si mesmo e pelo amigo, deu as seguintes respostas a algumas perguntas formuladas pelo sacerdote, que o examinou por ordem da magistradura. O sacerdote: não éreis vós ambos, alguns anos, frades, angustianos? Sim, Vois respondeu. E o sacerdote:
Como abandonaste o seio da igreja de Roma, e vós, por suas abominações. E o sacerdote: em que credes? E vós, respondeu: no Antigo e no Novo Testamento. E o sacerdote: não credes nos escritos dos padres e nos decretos dos concílios? E vós: sim, se estiverem de acordo com as escrituras. Amém? É como você crê, não é? E o sacerdote: Martim Lutero não vos seduziu? E vós: induziu-nos do mesmo modo que Cristo seduziu os apóstolos, isto é, fez-nos conscientes das fragilidades dos nossos corpos e do valor de nossas almas. Este interrogatório foi suficiente. Ambos foram condenados às chamas e pouco depois padeceram com aquela varonil fortaleza que é peculiar aos cristãos quando recebem a coroa do martírio. Amém. Obrigado, irmão Felipe. Deus dava uma unção para eles poderem suportar as arenas e as fogueiras. E Deus te dá uma unção hoje também para enfrentar o trabalho, enfrentar escolas, enfrentar rejeições, perseguições. Deus te dá essa unção. E você tem que pedir por ela. Você tem que clamar por isto. Eles entravam nas arenas cantando e derramavam seu sangue, aquelas pessoas que estavam assistindo, rindo, zombando. Deus tocava em uma delas e logo elas queriam ser cristãs também. Havia uma história em que colocaram um carrasco em uma ponte e ali foi feita uma fila de verdadeiros cristãos e eles iam vindo e o carrasco dava uma oportunidade de negar a Jesus Cristo. Então a pessoa não negava, ele decapitava ou batia com seu machado e jogava no rio. E isso foi se repetindo, e ao ponto que o rio estava encharcado de sangue, todo vermelho. De repente, ele dá a oportunidade para um, e aquele amedrontado, tímido, ele diz: eu nego a Jesus, eu nego. Então aquele carrasco chorando, pegou seu machado, entregou na mão dele. Então eu pego o teu lugar, porque a cada um que eu derrubo no rio, vem um anjo e os leva para o céu. E eu, para onde que eu vou? E aquele carrasco tomou um lugar de um cristão. Como nós vimos história de guardas que vinham para aprender e ao ouvir o testemunho daqueles cristãos se convertiam. Vocês imaginem a unção que havia ali. Deus os dava poder para enfrentar dores, para enfrentar feras, espada e tantas coisas terríveis. Mas somente a unção de Deus para combater esse maligno cavalo vermelho, a unção do diabo com perseguições e sacrifício. Isso durou por estas eras, mas ainda continua. Pode passar mais um, irmão. Vamos ao terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto. O que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouviu uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O cavalo preto, e vem a unção do homem nas eras de Sardes e Filadélfia. A era de Sardes foi a era de Lutero, Filadélfia de Wesley. E nesse tempo, era cobrado as indulgências e vendiam a salvação, o perdão. O dito era que quando a moeda caísse no fundo do cofre, a alma era tirada do purgatório. E você podia comprar a salvação do seu bisavô, do seu tataravô, bastava ter dinheiro.
a salvação do seu filho, que não nasceu ainda, do seu neto e do seu bisneto, e assim por diante. Você poderia comprar também terrenos no céu, ou cadeiras no céu, para se sentar bem perto de Maria, e assim sucessivamente. Era uma balança o símbolo, né? Uma medida de cevada e uma medida de trigo por um dinheiro. Cevada e trigo era o alimento comum das pessoas. Então, o comum da salvação e do evangelho, eles estavam vendendo. Agora, aquele cavalo branco que iniciou o dito e a doutrina, ele toma força tão grande porque foi tirado a Bíblia das igrejas, da mão das pessoas. As pessoas nem mesmo sabiam ler direito. E quando não se tem uma Bíblia para ver o que é verdade, então pode-se falar qualquer coisa. Por isso a importância de você ler a sua Bíblia e ler as mensagens, saber o que realmente está sendo dito. Assim você tem onde comparar e ver o que é real e o que não é. Mas precisa de unção. E veio então essa unção do homem para combater esse cavalo preto. Agora veja se isso não existe nos dias de hoje. Eles vendem oração. Como é que é o nome daquele negócio que passa o carro e compra o lanche? Drive-thru, não é isso? Em São Paulo, em grandes capitais, existe o drive-thru de orações. Você passa com seu carro antes de ir para o serviço, e ali tem um pastor que ora e você paga uma quantia para aquela oração. Você pode ligar para um pastor e depositar cerca de R$1.000, e eles fazem uma campanha de oração em cima do seu problema, da dificuldade que você está passando. Tudo isso é acessível através do dinheiro. Também é vendido lencinhos e olhinhos consagrados, aguinhas oradas e benzidas, para que você possa tomar quando estiver doente, vendendo cura divina, salvação e tudo mais, em troca de uma boa oferta. Não existe isso hoje? Existe ou não existe? Você ouve falar disso ou não ouve? Que cavalo é esse? É o preto, nos dias de hoje. A mesma coisa acontecendo nos dias de hoje. O mesmo tipo de extorsão. E como você combate isso? Com a unção do homem, com a inteligência, com o raciocínio. Leia na Bíblia se é dessa forma. O que Jesus disse? Jesus disse, de graça recebeis, de graça deis. Pronto. É o que Jesus disse e deu. Então o resto é contra Cristo. Tudo que é pregado ao contrário da Bíblia é contra Cristo. É anticristo, então. Amém? Passando para a próxima era, temos a era de Laodiceia, o tempo que nós estamos hoje. Na era de Sardes, vamos voltar um pouquinho antes de finalizar. Quer dizer, aqueles que escaparam. De Filadélfia, amor fraternal. Então foi onde teve Lutero, Wesley e essas vendas de indulgências. Mas há uma ressalva no final. Não danifiques o azeite e o vinho. Isso quer dizer o Espírito Santo. E por pior que seja a era, Deus tem os seus guardados. O azeite e o vinho. O azeite é o Espírito Santo, o vinho é o símbolo do estímulo do Espírito Santo. Quando o irmão Branda fala nesse trecho, ele usa aquele exemplo do saco de couro, não se bota vinho novo em odre velho, porque o couro fica ressecado. Então você precisa ter o renovo do Espírito Santo em você, a justificação. Você precisa ter um novo nascimento, ser um couro novo, maleável, para se deitar o vinho novo. E por quê? Como eles deixavam o couro maleável? Com azeite. Passava-se o azeite, ali ele ficava flexível. Não era rijo, não é? O irmão Brando diz, você não pode ser aquele cristão velho, duro, é assim, e pronto, e deu, e está acabado. Não, você tem que estar flexível para ouvir a voz do Espírito Santo e operar da maneira correta, deixar que ele trabalhe em você. Então, quando o vinho entra naquele odre rejuvenescido, novo, ele pode se expandir, ele pode trabalhar, não é? E isso nos traz o estímulo do Espírito Santo. Amém? Quarto selo, então, a era de Laodiceia. Você vê que os 4 selos, eles passam pelas eras. E as mesmas unções continuam também.
Mas veja, na era de Laodiceia nós temos o cavalo amarelo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olheis, eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome e com pestes e com as feras da terra. O amarelo, irmãos, se você pegar o branco, o vermelho e o preto, você tem a cor amarela. Se você juntar essas três unções, é o que você tem aqui. Então, essas três coisas juntas, esses três poderes juntos, dão imagem e forma à besta. As maneiras que o diabo trabalha, e todas essas três maneiras juntas, é o que dão no nosso tempo a forma, a imagem da besta. Ora, não pense que é uma estátua gigante que vai sair perseguindo as pessoas, como é pregado por aí. Não tem nada a ver. Besta quer dizer poder. Poder. Um grande poder. Existe algo mais poderoso nos nossos dias do que a religião? Do que o dinheiro? Do que a política? Essas três coisas estão atreladas juntas e formam este grande poder que domina o mundo hoje. Já domina o mundo. Então, o cavalo branco trouxe a doutrina, a divisão. O cavalo vermelho trouxe perseguições e sacrifício. O cavalo preto foi o tempo das inquisições e vendas de indulgência, extorquia, tirava dinheiro. E liberalismo também. É o tempo que as coisas que nós temos. Isso dá imagem à besta. Pode passar para o próximo, irmão. Pode passar. Apocalipse 13, 16 e 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Isso quer dizer um acordo e uma doutrina. Uma doutrina na mente e um acordo na mão. Não tem nada a ver com chip. Se você está preocupado com chip, eu quero perguntar para você, você tem um celular na mão? Tem? Quem tem celular, levanta a mão. Você já anda com chip na mão e não se separa dele de jeito nenhum, e tem todo o controle, ali tem os seus dados, seu nome, seu CPF, e através desse número de telefone, eles te acham em qualquer lugar que você esteja. Então você já tem chip, tá? Não vão enfiar chip para dentro da tua mão, não. Você já tem o chip. Já existe o controle tecnológico nos nossos dias. Você já tem, já existe. Agora, esse acordo com a besta está numa doutrina na mente, que só sai mediante a revelação. Que só sai mediante com a unção da águia, que pode te olhar e mostrar na Bíblia o batismo no nome de Jesus, a Santa Ceia. Essa doutrina já está impregnada. Falta o quê? A marca na mão. As pessoas tomarem o seu batismo, a sua marca. Vocês vão entender bem. Nas suas testas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Agora, no tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, o Papa já propôs para as Nações Unidas um governo único. E eles têm o ouro, todo o ouro financeiro, o lastro financeiro, Roma tem. Os governos atuais, o Brasil, os Estados Unidos, não têm o lastro financeiro, que é ouro estocado, a mesma quantidade de dinheiro tem que ter a mesma quantidade de valor em ouro. Os países não têm. E isso gera as bolhas econômicas e isso estoura. O nosso presidente disse que se não fizer a reforma previdenciária até 2022, o Brasil quebra. E da onde que vem esse dinheiro que salva as nações? Vem de Roma. Então, você olha para a crise de 2008 nos Estados Unidos. O Papa fez uma visita e salvou os Estados Unidos. Acabou a crise. Porque injetou dinheiro. Então,
você já não tem um cartão de crédito? Então o dinheiro já não é mais de papel. Ele já está em transição para uma forma eletrônica. E se você não estiver com a doutrina concordando na mente e o acordo na mão, o batismo deles, você não terá direito ao cartão deles. E você pode chegar no mercado e você dizer, eu quero um feijão, quero arroz, e a pessoa vai dizer para você, tudo bem, passe o cartão. E você dizer, olha, esse sistema vai contra a minha fé, então eu não possuo esse cartão. A pessoa pode dizer para você, olha, eu até quero te vender, mas a moeda é essa. Basta mudar a forma do dinheiro. E ninguém mais compra, ninguém mais vende. Antigamente, quando não existiam essas tecnologias, você pode pensar nessas criptomoedas, bitcoins, não é isso? Que é uma moeda já universal, no mundo todo, funciona no mundo todo com o mesmo valor. Você pode pensar nisso, não existiam essas tecnologias há 20, 30 anos atrás. E você podia ficar imaginando como seria. Hoje isso é bem palpável, é bem real. Ter uma moeda única para o mundo todo e ser controlável isto. Bom, ninguém compra, ninguém vende sem o número do seu nome. O nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vocês lembram que o primeiro cavalo branco era parecidinho com Cristo? Era branquinho? E tinha uma coroa? Vocês lembram que eu disse que continua? Vai mudando a forma de trabalhar, mas no final vai ser revelado, e na voz do sétimo anjo seria revelado esses mistérios? Antes nas eras que os nossos irmãos não sabiam. Havia algo que os impulsionava à frente e a lutar contra. O porquê eles não sabiam. Mas no tempo de hoje, na unção de hoje, há revelação. E isso foi pregado. Pode passar o próximo. No Vaticano há uma coroa tríplice. Pai, Filho e Espírito Santo, os três deuses. Foi falado no culto passado, vocês lembram? Que vem desde a religião de Nirode, esses três deuses. E é a mesma religião no mundo todo. A mesma religião pagã. Dentro dessa coroa está escrito, pode passar, Vicarius Filii Dei, que quer dizer no lugar do Filho de Deus. Tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus é anticristo. É contrário a Cristo. Deus não reparte sua glória com ninguém. Agora, esforce um pouquinho. Quem é a única pessoa no mundo que possui uma coroa? O único líder religioso e político, porque o Vaticano é um Estado, é um país, o Vaticano. Tem sua polícia, seu exército próprio, sua moeda própria. E se coloca no lugar do Filho de Deus. E dá suas leis e suas ordens como quem está acima da Bíblia. Pode passar mais. Você pega essa frase, Vicarius Filii Dei, que está escrita em latim, e passa ela para números romanos, que são as letras. E cada letra tem seu valor. Então a Bíblia diz, quem tem entendimento, calcule. Vamos calcular então. O V tem um valor de 5 em algarismos romanos. O I tem valor de 1. O C de 100. O A, 0. Não tem valor nenhum. O R, 0. O I, 1. O U, 5. O S, 0. Totalizando 112. Pode passar. O F tem valor de 0. O I tem valor de 1. O L, valor de 50. O I, valor de 1. O I, valor de 1 de novo. Totaliza 53. O D, valor de 500. O E, 0. O I, 1. Totaliza 501. Some esses três valores. 666. É o número de um homem. E isso não precisa ter muita revelação, não é? É verdade. Mas quem é que crê? Amém. É verdade.
Você pode ler depois 2 Tessalonicenses 2, 7, 12, ele mostra que ele se assentaria num trono e iria querer ter o lugar de Deus e tudo mais. Pode acender a luz para mim, irmão. Mensagem: as 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Parágrafo 43. O irmão Brando, ele começa lendo Apocalipse 17, onde fala da besta, da imagem da besta. E ele vai lendo e dizendo que cada parte vai simbolizando. Apocalipse 17, eu vou ler o comecinho para vocês também. Veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Agora, qualquer um sabe que quando uma mulher é simbolizada na Bíblia, refere-se a uma igreja. A igreja de Cristo é chamada a noiva. Paulo disse: desposo-vos com Cristo como uma virgem pura. Agora, aqui estamos falando de uma grande mulher, a qual é uma mulher de má fama. Vem e mostrar-te-ei, disse o anjo a João, a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Agora, mulher assentada sobre muitas águas parece muito místico, mas está tudo aqui. A Bíblia o explica. Agora, abramos o capítulo 15, de modo que possamos, ou o versículo 15, melhor dizendo, do mesmo capítulo, para que possamos ver o que as águas significam. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E não é assim? Portanto, as águas sobre as quais a mulher estava sentada por cima, ela tinha o controle das nações, povos, multidões e línguas. E ela controlava isto tudo. Uma mulher de má fama. Agora, se uma mulher é de má fama, se soubéssemos que uma mulher fosse chamada disso no natural, uma mulher saberíamos que ela foi infiel ao seu esposo. É disso que ela seria chamada. Então, ela estaria fingindo viver fiel a um homem e vivendo infiel a ele. Está certo? A congregação diz amém. Bem, então, esta é a igreja que diz que Cristo é seu esposo e a sua doutrina é contrária a seu ensino. Ela é uma prostituta e ela tem o controle dos povos e multidões e nações. Vem e mostrar-te-ei a condenação dela. Agora temos o quadro. Com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de sua prostituição. O que é prostituição? Imundícia, ser imunda. Ela é uma prostituta. Ela tem imundícia nela. E todo o povo rico do mundo, os reis e os grandes homens das nações e as multidões, se prostituíram com ela. Tomaram do seu mal. Vocês estão vendo onde isso está chegando? Estão vendo? Agora, não sou responsável por escrever isso, mas sou responsável se não ensinar isso. Estamos falando acerca da igreja agora. Agora, se notarem, enquanto vamos um pouco mais adiante, e levou-me em espírito para o deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Permitam-me tomar estes símbolos enquanto prosseguimos. Agora, escarlate é vermelho. Vermelho, por um lado, é uma boa cor. Vermelho, por outro, é uma cor de má fama.
luz vermelha, cor de perigo, uma cor escarlate. Ela estava ornada de cor escarlate, vermelho, prostituta. E estava sentada sobre uma besta. Uma besta, na Bíblia, significa poder. Se notam, muitos ministros, eu os vejo acenando com a cabeça, correto? Porque são professores da Bíblia. Uma besta significa um poder. Vemos estas bestas na Bíblia, em Apocalipse 3 e de Daniel, subindo da água, a besta, poderes, subindo dentre o povo. Mas notaram, em Apocalipse 13, quando os Estados Unidos subiram, é a única besta na Bíblia a qual subiu, que não subiu das águas. A Bíblia diz que subiu da terra, onde não havia povos. Esse foi este novo reino. E parecia um cordeiro, mas pouco depois falou como dragão. Esse é este país. Isto tem que acontecer. Algum dia eles cometerão o erro e elegerão um indivíduo errado. E veja, os Estados Unidos é protestante. E hoje o presidente deles é um católico. Eles levantarão um faraó que não conhece a José. Eles tentarão isto antes e o farão novamente se falharem desta vez. Finalmente virá. A Bíblia diz assim: não sou político, ambos os lados são desonestos e estou dando meu voto a Jesus Cristo. Ele é o único no qual estou interessado. Mas eu lhes digo, é melhor limparem os óculos agora. Se esperam alguma liberdade para seus filhos, não sei quão perto está, orem muito bem. Observem, levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher, igreja, assentada sobre uma besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, aqui embaixo diz, as 7 cabeças que estavam na besta são 7 montes, sobre os quais a cidade está assentada. Agora, qual cidade está edificada sobre 7 montes? Roma. A única cidade no mundo. Sobre 7 montes que tem um poder religioso e que se enquadra no que nós estamos falando. Roma, exatamente uma cidade assentada sobre 7 montes. Uma igreja, uma mulher, uma prostituta, que controlará o mundo com seus poderes. Ora, é tão claro quanto ler o jornal. Estão vendo? Certamente. Agora, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e a mulher, a igreja, rica, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Diga-me, onde uma delas alguma vez pagou imposto de renda? Diga-me, onde foram taxadas por causa de alguma coisa? Passagem livre para tudo o que queiram fazer. Ainda assim, Deus tem filhos ali, sem dúvidas que tem. Mas os reis da terra cometem tais coisas, e é de modo que possam viver e ter uma sensação de tranquilidade no fundo do coração. Você sabe que está podre. Necessita do sangue de Jesus Cristo para limpá-la. Mas agora note, ela foi a primeira igreja organizada. A Bíblia fala disto aqui. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Agora observem, todos vamos concordar. E os próprios livros romanos, os próprios livros católicos concordam que essa é a igreja romana. Seus próprios livros concordam com isto. Isto é o que é chamado de fatos da nossa fé. Somente pertence a sacerdotes. Uma católica se converteu, seu filho era um sacerdote e ela deu-me o livro. Então ele a convenceu a voltar à igreja e ela veio buscá-lo e eu não permiti que o levasse. Eu o conservei como evidência.
Vê, a própria Igreja Católica sabe que a Bíblia está falando dela como uma prostituta. E tenho uma evidência, e queria saber do que estava falando. E quando digo algo, tenho de conhecê-lo. Deus me responsabilizará por isso. E lembre-se, ela foi chamada de Mistério Babilônia. Sabemos que essa é a Igreja Católica, mas notem, ela é a mãe das meretrizes. O que é uma meretriz? A mesma coisa que ela é, uma prostituta. Agora, de onde vieram estas organizações? Aí está a mãe delas. Isso é o que elas são, para começar. Então você diz, esse é o anticristo? Isto é verdade. Então, se isso é anticristo, então o que me diz de suas organizações? Do mesmo modo que a meretriz e prostituta são a mesma coisa, cometendo adultério, cometendo fornicação, aceitando coisas falsas por causa da mente e intelecto de homens, como a Bíblia diz, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso é o que se chama igreja hoje, a qual é contra o reino de Deus. Agora, irmãos, como está este acordo? Como as mães fazem parte, as filhas fazem parte da mãe? Está na mesma doutrina. Que doutrina é esta? O batismo trino, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando surgiu essas filhas? Lá no tempo de Lutero, quando ele fez aquela reforma na Igreja Católica e saiu. E Deus deu aquela unção da justificação do homem para combater a Igreja Católica, trazer os ensinos, a Bíblia. Mas, veja bem, preste atenção, mas, depois que Lutero partiu, seus filhos, seus crentes se denominaram e casaram-se de novo com a política e voltaram a fazer os mesmos erros que a Igreja Católica fazia. Os mesmos tipos de unções que falamos do diabo, o mesmo tipo de extorsão, o mesmo tipo de doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo. E o tempo vai passando e vem outra era, e vem o período da santificação com Wesley. Ali estava Deus movendo com aquele homem e tratando com sua noiva daquele tempo. Mas o batismo de Wesley continuou sendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dali surgiu os protestantes, muitas igrejas evangélicas com o mesmo batismo, com a mesma filiação à velha mãe e com as mesmas doutrinas. E por isso que hoje existe a igreja de baixo, a igreja de cima, a igreja do lado, a igreja em cada esquina. Não quero citar nomes, mas vocês sabem. Uma que sai de dentro da outra e tem o mesmo DNA, o mesmo batismo, o mesmo acordo. E você pode notar uma coisa: as filhas são mais bonitas do que a mãe. A velha mãe está lá quieta, parece estar parada, com aquele ar de santidade. Mas as filhas fazem muito melhor. São muito mais bonitas. E operam muito melhor do que ela. Mas, em outras palavras, irmãos, é farinha do mesmo saco. E o fim disso é o mesmo. Irmãos, se possível for, enganaria até os escolhidos. O mundo adora, o mundo clama por eles, o mundo ama esse tipo de religião. Portas abertas. Você paga e fica com a consciência tranquila. Por quê? Um padre disse, um pastor disse que você pode casar 10 vezes e não tem problema nenhum. Você será recebido no céu, basta dar seus dízimos. São mães e filhas e estão juntas. São a mesma coisa. E o final é o mesmo para todos. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Uma próxima oportunidade, vamos dar sequência a esses ensinos. Eu peço que os irmãos reassistam isto,
procurem ver, procurem saber e ter o sentimento e a direção de Deus para andar naquilo que é correto diante da palavra de Deus. Porque basta um pequeno desvio, um pequeno passo fora e você estará a uma grande distância fora de Cristo. Eu gostaria de apresentar à igreja a irmã Brenda. Ela foi batizada, creio que na terça-feira passada, e ela está ali. Pode levantar sua mão para a igreja, é uma jovem. Deus lhe abençoe, irmã Brenda. Oração por minha família e por meus familiares, por cura e libertação. Creio que é o irmão José. Irmã Clori pede oração por ela e por sua família, por cura e libertação. E por todos os irmãos. Alessandro de Souza Rodrigues, peço oração por mim. Oração por Esther, que está hospitalizada. Irmã Eliana. Irmão Giovanni está assistindo. Irmã Lecir Nogueira pede oração, pois fará uma cirurgia de vesícula amanhã à tarde. E por Beto. O irmão Beto está assistindo também. E fará uma cirurgia amanhã também. Irmã Lourdes pede oração por sua família, por libertação. Estão assistindo também. Irmão João Muniz pede oração por ele e por sua família. E para que Deus abençoe ao pastor José e toda a igreja de São Vicente Ferrer, em Pernambuco. E estão assistindo. Irmã Deise de Igrejinha pede oração por sua família e por seus pais, o irmão Beto e a irmã Lucina. É esse irmão Beto que vai fazer a cirurgia ou exames amanhã. Levante a sua mão como sinal ao Senhor Jesus. Ele fez tanto por nós. Ele se fez parente nosso, para que a gente tivesse uma chance. Nunca estaríamos ouvindo sobre essas coisas se não fosse Ele. Estaríamos entregues a esses erros, a esses engodos religiosos, pensando que estamos adorando a Deus e louvando ao diabo. Mas a sua infinita graça nos tirou. E há muitos filhos dele por aí. Nós não criticamos as pessoas, irmãos. Nós falamos contra este sistema que o diabo usa para enganar as pessoas. Agora as pessoas são sinceras, são honestas e querem o melhor. E o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele deu sua vida por todos. Não foi por esta igreja e pela outra, não. Não, por todos. Todos têm direito à salvação. Todos têm uma chance. Possa a graça do Senhor alcançá-los, como nos alcançou. Oramos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, que sublime graça o Senhor tem por nós. O Senhor tem um povo, e este povo muitas vezes está separado, jogado em galinheiros, mas possa essa grande águia passar, e pela sua voz ouvir a palavra, e quando a palavra fisga um eleito, sai dela, povo meu. Ele salta para fora. Possa a tua palavra ecoar em todos os cantos, Pai. E possa os teus eleitos se manifestarem. Que a tua misericórdia alcance aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, aqueles que estão aqui dentro da igreja e dormem. Possa a sua misericórdia alcançar nossos familiares. Possa o Senhor dar a revelação a eles. Possa esse mundo entender o tempo em que vive.
que são pestes, guerras e rumores de guerras. Um tempo de guerra e de doenças. Ó Pai, a respeito dessas doenças e enfermidades, que tenho minhas mãos sobre estes pedidos, eu repreendo os poderes de Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a cura divina seja manifesta, conforme a tua perfeita vontade, Pai. Pedimos a tua libertação destas amarras. O diabo é um perdedor, um blefe. Foi vencido no Calvário. E o Senhor tem as chaves da casa dele. E no nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos. Que possa cair por terra. Ó Pai, trate com cada pessoa. Fale aos seus corações. Queremos mais de Ti. Queremos mais da Tua presença. Queremos dar aquele louvor de espírito e de verdade. Ó Pai, ajude a meus irmãos. Tenha cada um em suas mãos. Abra os nossos entendimentos. Assim te louvamos e te agradecemos. Queremos andar à luz da tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ó Senhor Jesus, ajude-os. Possa o Senhor caminhar por esta igreja. Possa o Senhor tocar os corações. Possam as pessoas tomarem posição. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu sei que vocês já estão cansados, irmãos, mas me dê apenas mais um minuto da sua atenção. Isso é uma pergunta que me fazem. Eu preparei uma folha, depois vocês vão pegar ali com os irmãos, com os diáconos. É sobre vestes e liberdade religiosa. Hoje nós temos o apoio da lei, mas lembre-se, essas perseguições continuam, e é o diabo por trás disso. Em Deuteronômio 22:5, diz assim: não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Então, o homem não coloca roupa de mulher e a mulher não deve colocar roupa de homem. Você já viu um homem de saia na nossa cultura? Porque é roupa de mulher, né? E mulher de calça? E o que é? Roupa de homem. Isso abomina a Deus. Abomina é uma coisa, uma imundícia, uma nojeira. Você imagina uma oração feita por uma pessoa que abomina a Deus, chegar na presença de Deus, Deus só isso. Entende? Então, por isso, nós nos vestimos como deve ser. Homem com roupa de homem, mulher com roupa de mulher. E o nosso vestir, ele deve ser também de uma maneira modesta, de uma maneira decente. 1 Pedro 3:3. O enfeite delas não seja o exterior no frisado dos cabelos e no uso de joias, de ouro e na compostura de vestes. Então, com decência, nós homens não andamos por aí sem camisa ou de bermuda, porque temos decência. Isso é uma ferramenta, uma maneira que o diabo tem de causar adultério. Quando um homem olha para uma mulher e deseja ela, ele comete adultério com ela e ela com ele. Assim Jesus nos ensina. E o mesmo vale para a mulher e para o homem. E por que as pessoas se vestem como se vestem? Porque são ensinadas pelo diabo, com mídia, com propagandas. E isso gera a sensação de ser bonita desta forma, com maquiagens e coisas assim.
Isso são coisas pagãs. E nós não somos deste planeta ou desta pátria. Nós somos lá de cima e somos peregrinos aqui. Então nós temos uma cultura ímpar, que difere da cultura pagã do mundo. Então devemos ter esta modéstia e esta decência. 1 Timóteo 2, 29, que o mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas, ou no vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Qual é a sua profissão, irmã? Servir a Deus. Então, antes do seu emprego, do seu trabalho, você tem uma profissão que é com Deus. Quem é que lhe dá dinheiro, irmão? É Deus. Não é o seu trabalho. Não é o seu aposento que lhe dá dinheiro. Antes disso, é Deus quem lhe provém. Por isso entregamos nossos dízimos. Porque é Deus quem nos provém. Então nós, todos nós aqui, somos funcionários de Deus. E é Deus quem nos provém. E se você tem um emprego, um trabalho que lhe obriga a usar calça, saia desse trabalho. Porque não é Deus que está lhe provendo esse trabalho. Vai contra a palavra dele? Não é Deus. E você precisa ter uma posição para manter isto. E graças a Deus, o tempo que nós vivemos não é tempo da grande tribulação ainda. Mas nós temos o apoio da lei. Então você deve manter uma posição. E na lei brasileira, vocês podem ler, na legislação brasileira, vocês leem do outro lado depois, eu vou ler só o comecinho aqui. Mas você leia tudo, que ali dá os seus direitos de como você pode se portar como um cristão diante da sociedade. Você tem esse direito, estamos num país livre. Não nos ensinam o governo a aceitar homossexuais e tantas coisas que são abominações ao nosso Deus, e você tem que cordialmente aceitar tudo isso? Por que não podem nos aceitar? Porque aquele espírito de boi, de perseguição, está aí solto. Mas nós temos que lutar contra. No Brasil, a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89, alterada pela Lei 9.459, de 15 de maio de 1997, considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. Em tal lei, são consideradas crimes de discriminação ou preconceito contra religiões as práticas prescritas nos seguintes artigos. Artigo 3. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo de administração direta ou indireta, bens como das concessionárias de serviços públicos. Artigo 4, preste atenção. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Você trabalha e não querem deixar você professar sua fé lá, andar de saia, você tem lei para isso. Qualquer cristão, você tem o direito de entrar num laboratório, por exemplo, com sua saia. Ninguém pode lhe recriminar por causa disso. Ah, mas tem doenças infecciosas, isso. Não interessa, você tem direito. Agora, quando nos acovardamos e usamos isso como desculpa para ferir a Deus e andar como o nosso ego quer que nós ande, isso é uma abominação para Deus. Nós devemos tomar uma posição, irmãos. Tomar uma posição. Você olha aqueles muçulmanos, aquelas mulheres que andam com véus na cabeça, não há nenhum rabino, ninguém olhando, mas elas mantêm a sua posição. Elas estão ali firmes. E da mesma maneira nós devemos tomar uma posição e sermos genuínos ao nosso Deus. Agora, não fazemos isso porque é uma lei. Fazemos isso porque amamos Ele. Se eu sei o gosto, aquilo que agrada a Deus, eu quero fazer. Amém? É esse sentimento que você tem que ter em viver em espírito e em verdade. Amém? Deus os abençoe. Eu pedi para o irmão Zé pegar aqui e entregar aos irmãos na saída. Deus os abençoe. Eu peço que continuem orando por mim. Amém?